Eu vou te falar os motivos que me fizeram largar o Revit e migrar para o ArchiCAD e por que você provavelmente devia fazer a mesma coisa. E eu não vou falar só das minhas experiências, mas também das centenas de alunos que já passaram pela curva e tiveram que tomar a mesma decisão que você está tendo que tomar agora. Então eu te garanto que nesse vídeo eu vou te falar o que você realmente precisa prestar atenção e o que realmente pesa na balança quando você tem que escolher entre o Revit e o ArchiCAD. Agora, antes de eu listar alguns dos motivos que você precisa prestar atenção, eu vou te contar a história do porquê que eu resolvi migrar do Revit para o ArchiCAD na época que eu tomei essa decisão. Eu estava ainda na faculdade, eu sempre fui muito interessado por programas e por tecnologia e também por arquitetura. E já no quarto período da faculdade, eu já usava o Revit para fazer os meus projetos e já comecei a ganhar experiência no universo BIM e também nessa ferramenta. E depois de um tempo eu comecei a estagiar e no meu estágio a gente ainda usava o AutoCAD e o SketchUp. Então eu sempre via a diferença do Revit na faculdade, os benefícios que ele me trazia, em relação ao AutoCAD e o SketchUp, que me faziam perder muito tempo no estágio. E eu sempre falei para os meus chefes da época: gente, a gente tem que migrar para o BIM. Ficar usando o AutoCAD não faz mais sentido. E de tanto eu falar isso, eu acho que eles começaram a prestar atenção no universo BIM e eles resolveram começar a fazer uma pesquisa. Eles perguntaram para vários colegas que eles têm. Sejam colegas que eram professores da faculdade junto com eles, sejam colegas que tinham os próprios escritórios. E começaram a perguntar o que esses arquitetos estavam achando do BIM e para onde eles estavam migrando. E depois de falar com vários escritórios, o que eles vieram até mim falar foi que eles iam migrar para o BIM, porque eles estavam vendo que as pessoas ao redor deles estavam fazendo isso, mas que eles não iam usar o Revit. Eles iam migrar para o ArchiCAD, porque eles viram que quase todos os escritórios ao redor dele estavam usando o ArchiCAD e estava todo mundo falando que era melhor. Quando eu ouvi aquilo, eu pensei: opa, calma aí, tá todo mundo falando de BIM e esses escritórios que estão aqui no meu círculo estão falando de ArchiCAD, mas não estão falando de Revit? Então tem alguma coisa errada. Eu preciso aprender esse tal de ArchiCAD, que na época eu nem conhecia direito, investigar esse programa e migrar para ele, provavelmente. E isso foi o que eu fiz. Eu comecei a investigar sobre o ArchiCAD, eu fui buscar a usar o ArchiCAD, buscar entender melhor a ferramenta e no segundo que eu comecei a usar, eu já me apaixonei. Várias coisas que eu tinha dificuldade no Revit, eu vi que no ArchiCAD podiam ser feitas de uma forma muito melhor. E claro, eu estava vendo que os escritórios ao meu redor e o próprio escritório que eu estava trabalhando na época estavam querendo migrar para o ArchiCAD e não para o Revit. Então, por conta disso, eu acabei largando o Revit de vez e desde então eu praticamente nunca mais usei o programa e eu fiquei no ArchiCAD e eu não me arrependo nem um pouco disso. Muito pelo contrário, foi uma das melhores decisões que eu tomei. Espero que essa história tenha te ajudado de alguma forma a entender o que eu passei e te ajude a tomar a sua decisão. Mas agora eu quero listar para vocês alguns pontos específicos que a gente tem que ficar atento e prestar atenção para poder comparar os dois programas e você entender o que de fato é melhor para você. Mas antes disso, eu quero te convidar a apertar aqui no botão de gostei e também a se inscrever no canal, se você achou que esse conteúdo é interessante e quer receber mais coisas como essa. Também é importante falar uma coisa: os dois programas são excelentes programas BIM e é muito difícil a gente chegar e falar esse é muito ruim ou esse é muito bom. Ambas as ferramentas conseguem cumprir o seu trabalho e acaba sendo uma decisão pessoal qual deles a gente vai seguir. Até porque quando a gente fala de BIM, a gente fala de compartilhamento. Quando a gente trabalha em BIM, a gente consegue trocar arquivos entre diferentes ferramentas. Então, se eu tenho um escritório de arquitetura que trabalha com ArchiCAD, isso não me impede de trabalhar com um engenheiro, com um fornecedor ou até mesmo com outros profissionais da arquitetura que trabalhem, por exemplo, com o Revit. O BIM é compartilhamento. Então essa acaba sendo uma decisão pessoal do que faz mais sentido para a gente e qual ferramenta a gente se adaptou mais. E já aproveitando isso para entrar nos nossos pontos, o primeiro deles é que o ArchiCAD foi feito de arquitetos para arquitetos. Então ele é direcionado para a gente e feito para atender as nossas necessidades da melhor forma possível. Isso não quer dizer que ele não sirva para o resto das profissões, como por exemplo a engenharia. O ArchiCAD é um programa BIM completo e ele vai ser totalmente capaz de fazer todos os projetos necessários para um edifício, para uma construção civil qualquer. Ele vai incluir tudo que a gente chama de MAP, que é a parte de elétrica e de hidráulica da engenharia. Você pode fazer isso dentro do ArchiCAD ou exportar para fazer em outra ferramenta direcionada. Mas ele de fato foi feito de arquitetos para arquitetos. E se você está no ramo da arquitetura, esse já pode ser o maior argumento para você escolher usar o ArchiCAD. O segundo ponto que a gente não pode deixar de lado quando a gente fala de qualquer software
é o preço. O ArchiCAD é muito mais econômico do que os outros programas. E eu não estou falando só do Revit, mas se a gente até mesmo comparar o AutoCAD e o SketchUp, que é um combo muito comum da gente ver na arquitetura, o ArchiCAD ainda assim é mais barato. Se a gente pegar o combo do AutoCAD e do SketchUp, por exemplo, a gente vai gastar aproximadamente de R$ 9.500 a R$ 11.500 por ano para alugar essas ferramentas. Se a gente for falar do Revit, o Revit vai ser alugado anualmente por R$ 11.000. Agora, o ArchiCAD ele é muito mais barato que isso. A gente pode alugar a versão mais completa do programa por cerca de R$ 8.500 e a versão mais simples do programa, que ainda assim pode atender muitos escritórios e muitos arquitetos, por cerca de R$ 3.900 por ano. E não acaba aí. O ArchiCAD ainda pode ser comprado de forma vitalícia. Isso é uma coisa que a gente não vê no Revit em praticamente nenhum programa hoje em dia. Ou seja, você vai pagar o ArchiCAD uma vez e você vai ter direito a usá-lo para o resto da sua vida, sem ter que pagar uma anuidade ou uma mensalidade. Isso faz com que ele seja muito mais barato no longo prazo. O meu terceiro ponto é sobre a facilidade de uso do ArchiCAD. Isso é uma coisa que eu percebi assim que eu comecei a usar o programa e também uma coisa que eu escuto de vários dos meus alunos. Ele tem uma interface que é muito mais intuitiva, principalmente se você já veio de um programa como o Revit. Pelo menos foi isso que eu senti e, de novo, vários dos meus alunos sentiram. Mas esse é um ponto que pode ser relativamente pessoal e eu não tenho como falar isso de forma geral como uma verdade absoluta. Agora, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente levando em consideração que esse é um programa muito amplo, muito complexo e que a gente tem que aprender de forma rápida, seja para usar na nossa faculdade ou no nosso trabalho. Por conta dessa facilidade de uso, o ArchiCAD vai permitir com que a gente faça projetos que sejam mais complexos ou que tenha um desenho mais orgânico e que deixe a gente exercer a nossa liberdade criativa de forma mais fácil. Isso não quer dizer que no Revit a gente estava limitado pela ferramenta, que a gente não poderia fazer essas coisas. Mas eu sinto que no ArchiCAD o caminho para a gente chegar lá é mais fácil e demanda um conhecimento menos avançado do usuário. E eu acho que isso é um ponto muito bom. Uma quarta questão que eu quero levantar também é relativamente pessoal, mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu gosto de poder fazer alguma coisa em qualquer ferramenta que seja, da forma como eu acho que é melhor para aquela situação. Parece um pouco óbvio, mas me acompanha. O ArchiCAD ele permite com que a gente faça a mesma coisa a partir de vários caminhos diferentes. Por exemplo, eu posso fazer um mobiliário de marcenaria planejada com a ferramenta de parede, de laje, de objeto, de viga, de pilar, de parede e cortina, enfim. Eu tenho vários caminhos para chegar no mesmo resultado e dependendo da situação ou dependendo do conhecimento do usuário, do conforto que ele tem com tal ferramenta, ele pode escolher fazê-la a partir do método que ele prefere. Já no Revit, a gente tem um caminho mais específico para chegar em alguma coisa. A gente não tem tanto essa liberdade que o ArchiCAD dá pra gente e tem que seguir realmente um caminho pré-determinado e não tem muitas variações a partir disso. No final, a gente vai chegar no mesmo caminho, mas eu gosto muito de ter essa liberdade em mãos. Eu sinto que isso me dá mais poder na hora de usar a ferramenta e eu sinto uma flexibilidade que eu acho muito importante. Por último, meu quinto ponto é o seguinte. O ArchiCAD ele foi o pioneiro na metodologia BIM. Ele é uma ferramenta que foi lançada nos anos 80. Sim, você ouviu direito. O ArchiCAD e a metodologia BIM existem desde os anos 80, mas só agora que ela está realmente entrando no mainstream, na boca de todo mundo da construção civil e principalmente da arquitetura. O que isso quer dizer é que o ArchiCAD já tem uma bagagem muito grande quando se fala de BIM e quando se fala do próprio software. Ele é muito maduro e já está preparado para várias situações e várias integrações que o mundo BIM está relacionado e que o mundo BIM demanda. Outras ferramentas, e eu não estou falando aqui especificamente só do Revit, mas qualquer outra ferramenta, veio depois disso e não tem esse nível de maturidade que o ArchiCAD já conseguiu alcançar. Além, é claro, dele ser o pioneiro dessa metodologia que a gente está falando. E a gente não pode descartar isso quando a gente está falando de uma escolha entre uma ferramenta e outra. Eu, particularmente, prefiro escolher a ferramenta que foi pioneira naquilo do que uma que veio depois. E com isso, eu espero ter te ajudado a fazer essa escolha entre o Revit e o ArchiCAD. Eu quero deixar claro uma coisa. É claro que você já sabe a minha escolha. Eu uso o ArchiCAD, eu dou aula de ArchiCAD, mas não porque eu tenho algum vínculo com a Graphisoft, que é a empresa que faz o ArchiCAD. Eu uso essa ferramenta e eu ensino essa ferramenta
porque eu realmente acredito que ela é a melhor ferramenta para quem trabalha com arquitetura e quer entrar no mundo BIM, ou quer ter mais produtividade, ou quer ter destaque profissional, ou todas essas coisas juntas. E eu fiz esse vídeo porque eu sei que tem muita gente que tem muita dúvida entre esses dois programas e eu queria pontuar algumas coisas para vocês. Não só algumas coisas que eu mesmo tive que pensar na hora que eu migrei, como eu contei para vocês na história lá no começo desse vídeo, como também coisas que vários dos meus alunos falaram. Eu tenho vários alunos que migraram do Revit ou que tiveram que passar pela mesma escolha que vocês e eu precisava pontuar isso para vocês. Então eu espero ter ajudado vocês e eu também quero te fazer um convite. Se você já tomou essa decisão e quer começar a aprender o ArchiCAD, eu preparei um mini curso totalmente gratuito de ArchiCAD para você. Você vai aprender a modelar uma casa e fazer uma perspectiva explodida dela em 3 aulas. E tudo que você precisa fazer é apertar no link que está na descrição desse vídeo e ter acesso a esse mini curso gratuito. Espero ter te ajudado e te vejo na próxima aula.